Quero deixar aqui Romanos 8:28 para a nossa meditação nessa noite e de toda a vida, né? Quem está disposta a falar para o Senhor, Senhor, molde teu filho em mim? Vocês não entenderam. Quem está disposto, pedir o Senhor para pedir, para Ele moldar o teu filho em você. Amém. Amém. Pode soltar o bebê. Senhor, muitas vezes nós não entendemos, Pai, mas nós temos a certeza que a boa e perfeita vontade vem do Senhor. Molde-nos, ó Deus. Esmagado em tuas mãos, Deus, vinho novo farás. Eu prostrado, se me rendo, quero ser Deus novo, ser moldado por tuas santas mãos. Mesmo se não entender, confio em ti. Faz de mim um vaso, molde em mim teu filho. Quero que tu queres, teu servo eu sou. Eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim. Aleluia! Esmagado em tuas mãos, Deus, vinho novo farás. Eu prostrado, se me rendo, quero ser Deus novo. Quero ser Deus novo. Faz de mim um vaso, mostra em mim teu filho. Quero que tu queres, teu servo eu sou. Eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim. Molde teu filho em mim. Molde teu filho em mim. Eu como Cristo, eu quero ser Deus. Nele sou livre, pra teu reino viver. Aqueça meu coração com tua beleza, meu Deus. Eu como Cristo, eu quero ser Deus. Nele sou livre, pra teu reino viver. Aqueça meu coração com tua beleza, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Faz de mim um vaso, mostra em mim teu filho. Quero que tu queres, teu servo eu sou. Eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim. Molde teu filho em mim. Molde teu filho em mim.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá nem para pregar mais depois de uma dessa. Glória a Deus. Mas dê um aplauso ao Senhor de verdade, irmão. Vocês são muito econômicos com palma. Glória a Deus. Levante a sua mão direita ao céu e diga: Pai, molda o teu filho em mim. Eu quero me parecer com Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios. Vamos para Efésios. Discernir o corpo. Discernir o corpo do Senhor. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E se existe uma coisa que nós estamos precisando mais do que nunca, eu dizia no início do culto, antes de começar o culto, é discernir o corpo de Cristo. Paulo disse que quando nós não discernimos o corpo de Cristo, nós comemos indignamente do pão e bebemos indignamente do cálice. O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Não estou falando do que alguns grupos creem na transubstanciação, de que o pão se transforma em corpo. Não, o pão não se transforma em corpo. Mas eu estou falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Jesus na terra. O que é o corpo de Cristo? O que Paulo vai trazer essa figura? O corpo é aquele que executa tudo o que o cabeça pensa. Jesus é a cabeça da igreja. Ontem eu fiz algumas declarações pesadas em Londres. Uma delas é que a igreja é um corpo cego. A igreja não tem condições de se autodirigir. A igreja não se autoconduz. Jesus disse que quando o Espírito da verdade viesse, ele guiaria a igreja. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O corpo não faz planos. O corpo não faz projetos. O corpo executa aquilo que a cabeça planeja, aquilo que a cabeça tem de projeto. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. A igreja de Jesus, a igreja dita evangélica, se perdeu no meio do caminho. Está perdida sem rumo, porque parou de ouvir o Senhor, parou de ouvir a cabeça da igreja e começou a fazer planos humanos para ser igreja. Precisamos fazer um caminho de volta e discernir o corpo de Jesus Cristo. Discernir a igreja como o corpo de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Os pais, fiquem com seus filhos, dê uma seguradinha, viu? Ensine eles a prestar atenção também no culto. E hoje eu queria pelo menos começar a falar a respeito de algo. Nós dividimos a carta de Paulo por parágrafos, não por capítulos e versículos, mas por parágrafo como ela foi escrita, né? Não, a Bíblia não é escrita dividido por capítulos e versículos. A Bíblia é escrita num texto corrido, até porque no grego, que o Novo Testamento foi escrito, também no hebraico, não existe ponto, não existe acento, não existe vírgula, não existe capítulo, não existe versículo. É um texto corrido. E muitas vezes nós precisamos remover tudo isso que foi colocado para entender o pensamento de Paulo. E hoje eu queria ler e trazer alguns pontos com os irmãos, a partir do versículo 14, do capítulo 3, onde nós estamos, do versículo 14 até o versículo 21. Aqui está uma oração de Paulo. E é interessante que a maioria esmagadora dos colégios teológicos consideram essa oração a oração mais ousada de todos os tempos. Esta oração é na Bíblia a oração mais ousada que existe. Aqui está a oração mais forte de Paulo, a oração mais ousada, a oração mais poderosa que Paulo fez em toda a sua vida e é considerada a oração mais ousada de todos os tempos, feito por todos os homens. E Paulo, eu não vou vou tentar ser sucinto em algumas coisas, mas só para você entender, Paulo está preso. Paulo está preso aqui dentro, algemado, com uma sentença de morte liberada sobre a vida dele. Paulo está no corredor da morte. Mas aqui nesta prisão, Paulo vai desenvolver o ministério da intercessão. Preso, algemado,
com falta de tudo, Paulo entra no campo da intercessão. Paulo entra no campo da oração. Irmãos, e aqui nesta postura de Paulo, eu aprendo uma coisa. Há dois pilares dentro da igreja que não podem faltar. Duas coisas que são essenciais para a igreja: instrução e oração. Paulo divide o ministério dele nesses dois pilares: instrução e oração. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o poder de Deus só se manifesta através da oração da igreja. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Se dois de vós concordarem com alguma coisa na terra, será feito pelo vosso Pai que está no céu. Até agora nada tendes, porque nada pediste. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca acha. Isto é o fôlego da oração da igreja de Jesus. Mas sem instrução, até as nossas orações são vazias. Sem instrução, até aquilo que nós pedimos, nós não recebemos. Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem de maneira errada. Vocês estão pedindo tudo errado. Falta instrução. E Paulo vai dividir a vida ministerial dele entre esses dois pontos: instrução e oração. Oração não é desbobinar um monte de coisa, gente. Às vezes a maioria das nossas orações é um encontro com a nossa alma ferida. A maioria das nossas orações não é um diálogo, é um monólogo. Nós conversamos com os nossos problemas. O que é orar? Eu gosto da expressão quando Deus diz assim: Jerusalém, sobre os teus muros eu pus atalaias, que não descansarão nem de noite nem de dia. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor as vossas promessas, não descanseis, nem deis a Deus descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém por objeto de louvor na terra. O que é orar? Orar é concordar com Deus. Orar é tomar a palavra de Deus e apresentá-la a Deus como uma verdade absoluta. Não é trazer a Deus aquilo que está na tua mente. Não é apresentar a Deus apenas as tuas emoções. Deus não se move pelas minhas... Deixa eu dizer um negócio pesado agora. Deus não se move pelas minhas necessidades. Eu gostei daquilo que o Maurício falou aqui. No tempo de Deus, né? O kairós de Deus. Como nós temos dificuldade de compreender isso? Sabe por que nós temos dificuldade de entender o tempo de Deus? Porque nós somos analfabetos em soberania de Deus. Nós temos dificuldade de aceitar o kairós de Deus porque nós somos analfabetos em soberania. Nós dizemos da boca para fora que nós cremos que Deus é soberano, mas nós não cremos que Deus é soberano. Porque no dia que nós realmente acreditarmos que Deus é soberano, nós vamos acreditar que aos seus Ele dá enquanto dorme. E que você não tem que andar ansioso por coisa nenhuma, porque você não é senhor da sua vida. Há um Deus que é senhor da sua história cuidando de você. Eu não sou senhor de mim mesmo. Eu não tenho que andar ansioso por coisa nenhuma. Eu não estou preocupado por nada, porque eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho um Senhor. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas Senhor. Nós abraçamos Jesus como Salvador, mas temos uma dificuldade horrorosa de abraçá-lo como Senhor. Ele só manda naquilo que encaixa com aquilo que nós achamos ser o melhor para nós. Mas nós não deixamos Ele mexer naquilo que mexe conosco. Aí as nossas orações muitas vezes é apenas uma alma frustrada, ferida, chorando diante dela mesma. Senhor, falaram mal de mim. Você está com a memória do que disseram de você diante de você. Você nem se encontrou com Deus ainda. Alguém dizia, eu li uma coisa, vocês sabem do que aconteceu nas Minas Gerais esses dias, né? As enchentes. E alguém dizia assim, fiquei tão triste de ler, porque era alguém que já foi tão usado por Deus, dizendo assim, esses crentes ficam pedindo para orar pelas chuvas. Será que Deus não sabe que choveu? Não entende nada de oração. Oração não é informar a Deus de algo. Porque se fosse assim, Jesus tinha dito uma besteira quando disse para você orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não tinha dito que as aves do céu e os lírios do campo não tecem nem fiam e o Pai provê para eles? Eu nunca vi um passarinho lá com as asinhas assim juntas.
dizendo assim: Senhor, o alpiste de hoje envia. Eu nunca vi. Então, se é para eu imitar os passarinhos, não ora, gente. Nem perdão de pecado eu tenho que pedir, porque ele viu quando eu pequei. Não. Eu vou tomar aquilo que Deus já estabeleceu e trazer a existência na minha realidade. Oração. E é isso que Paulo vai aqui fazer. Não é sobre a oração que eu quero ministrar hoje, eu quero falar sobre a oração de Paulo. Não vou dar um curso sobre oração. 3 coisas importantes que devem ser declaradas nessa oração de Paulo. Primeiro, a postura dele revela reverência. Olha o que é que Paulo vai dizer, versículo 14. Por causa disto, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de Paulo trazer toda a revelação do que é a igreja como o corpo de Cristo, depois que Paulo ensinou tudo o que era ser o corpo de Cristo, ele disse: por causa disso eu vou me colocar de joelhos diante do Pai. Por que é tão importante esta declaração de Paulo e essa postura de Paulo? Porque judeu não ora de joelho. Judeu ora em pé. Você vai chegar na sinagoga ou no Muro das Lamentações em Israel e eles estão lá assim, ó, judeu não ora de joelho. E quando é que um judeu ora de joelho? Quando é um caso extremo. Quando é um caso fora de qualquer realidade. É algo extra, ele dobra o joelho. Deus enxerga aquele ato como um ato de desespero. Paulo diz: por esta causa, para que vocês entendam que vocês não são um amontoado de gente, mas vocês são o corpo de Jesus Cristo, por esta causa, para que vocês tenham revelação, por esta causa, eu, Paulo, me coloco de joelho. É um caso de desespero. Vocês precisam entender, discernir que vocês são o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Queridos, é questão de sobrevivência. É a nossa identidade. Nós não vamos conseguir sair do lugar e jamais viver a plenitude do que Jesus conquistou para nós, se nós não tivermos este entendimento. Eu faço parte do corpo de Jesus Cristo nesta terra. Eu tenho uma missão nesta terra. Eu nasci com um propósito. Eu fui salvo com um propósito. Eu fui alcançado com um propósito. Deus me mantém nesta terra com um propósito: glorificar o Pai através da minha vida. Meu propósito não é simplesmente ganhar libra na Inglaterra. Meu propósito não é construir casas e patrimônios nesta terra. Eu faço parte do corpo de Jesus Cristo na terra. Ai, irmãos, como eu gostaria que nós entendêssemos isso e nos posicionássemos de outra maneira. Você foi salvo pela graça bendita de Jesus de Nazaré. Mas você foi salvo para manifestar esta graça ao mundo. Irmãos, vocês sabiam? Deixa eu dizer um negócio para vocês. É porque semana passada não deu para eu esmiuçar. Quando Paulo diz assim, que através da igreja ele torna conhecido de principados e potestades, o seu poder, a sua glória. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Você sabia que a revelação de Deus como Pai, a revelação, a compreensão da grandeza salvadora do Senhor, só é compreendida pelos anjos através da igreja? Você sabia que os anjos estão parados assistindo a marcha da igreja para compreender quem é Deus? Você sabia que os anjos aprendem por visão? Eles não têm revelação, eles não são filhos, eles não são amados de Deus, eles não provam o amor de Deus, eles não provam redenção, eles não sabem o que é isso. Tudo que eles entendem disso é aquilo que ele vê na minha vida e na sua vida, meus amados. Os anjos estão numa universidade da igreja. Quando nós entendemos o nosso papel, pastor, irmãos, anjos é igual a um robô. Há anjos que foram criados só para dizer santo, santo, santo. Eles não têm a vida de Deus, eles não têm a natureza de Deus, eles não entendem por que a nossa oração para o céu, eles não entendem por que quando nós dobramos o joelho aqui o céu se move, eles não entendem por que eles têm que nos servir. Eles estão aprendendo, é isso que Paulo está dizendo, por observação.
olhando para como Deus nos trata, eles vão compreendendo a grandeza da redenção feita através de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo está dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos diante de Deus, em desespero, para que vocês compreendam quem vocês são, o que é a igreja. Vocês imaginam que Deus derrubou o muro de separação que existia entre judeus e gentios? Hoje Deus só tem um povo na terra. Israel é o povo de Deus escolhido para trazer o Messias. Mas hoje, nesta dispensação, o povo de Deus não é Israel. O povo de Deus é a igreja de Jesus Cristo, meu querido. E até este Israel, escolhido, preparado durante tanta fornalha para alcançar graça, para alcançar favor de Deus, para alcançar misericórdia, precisa fazer parte da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Quando é que nós vamos entender isso? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo dele, o corpo do Messias. Paulo diz: eu me coloco de joelhos para que vocês entendam isso, para que vocês compreendam a sua postura. Um santo de joelhos, irmãos, vê muito mais longe do que um filósofo de pé. Os nossos joelhos abrem os nossos olhos. Nós conseguimos enxergar coisa que nós não conseguimos enxergar normalmente. Quando nós nos dobramos diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos uma bússola. Nós não temos uma bússola. Eu estou me ouvindo em algum canto da minha atrás. Nós não temos uma bússola. Eu comecei dizendo que nós somos um povo cego. Tem nenhum mal nisso. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Nós somos chamados para ser guiados e não para guiar. E nós não sabemos o caminho. Porque o caminho para nós, eu dizia ontem, lá em Londres, João capítulo 14, não vou para lá porque senão eu saio totalmente igual eu saí ontem. João capítulo 14, você lê em casa. Quando Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu virei. Eu estou lendo João 14, você lê na sua Bíblia em casa. Eu virei outra vez e vos levarei para que vocês estejam onde eu estiver. E o lugar para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Filipe disse: Senhor. Não, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como que nós vamos saber o caminho? Como é que eu vou saber o caminho de um lugar que eu não sei nem onde é? Jesus vai dizer uma coisa espetacular, que é um desafio para mim e para você. Ele não diz assim: pega a direita, vira a esquerda, 3 milhas, passa na rotunda, né? Os pontons, né? Quando eu chego aqui para saber como liga a rotunda, vire na rotunda, vai. Não, ele não diz, compra um GPS. Ele se levanta e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Diga glória a Deus por isso. Qual é o caminho? O caminho é uma pessoa. E para mim, qual é o caminho? O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Deixa eu dizer um negócio para você. Você não sabe o caminho, até que você se encontre com aquele que conhece o caminho. E aquele que conhece o caminho é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós. Ou você dobra os seus joelhos e vai se encontrar com ele, ou você se perderá pelas veredas da vida. Ou você constrói uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ou você vai apanhar mais do que macaco para conhecer dinheiro e não vai achar canto nenhum. Porque não tem uma bússola. Não tem um mapa. A religião constrói bússolas, a religião constrói mapas, a religião constrói fórmula. O Espírito Santo veio para guiar a igreja, dia após dia. Aleluia! Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação e eu achei tão interessante. Igreja Batista, acho que é do Paraná, e o pastor ministrando uma palavra no culto matutino, e ele dizia: uma das coisas que mais chama a atenção dele na Bíblia é quando Israel estava no meio do deserto. E Deus deu uma nuvem para cobrir o povo. Lembram disso? Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. E qual era o desafio? Deus disse para o povo: quando a nuvem se levantar, acompanhe a nuvem. Quando ela parar, vocês param. Você já imaginou aquele povo no meio do deserto, de olho na nuvem? O segredo para Israel não era chegar na terra prometida, era não perder de vista a nuvem. A garantia do caminho correto era aquela
nuvem. Meu irmão, minha irmã, a garantia de que nós não vamos errar o caminho é o Espírito Santo de Deus em nós. Se nós não tivermos comunhão com Ele, deixa eu dizer um negócio para vocês, olhe para cá, o pastor não sabe o caminho. Na antiga aliança Deus disse assim, que Deus mostrava os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Na nova aliança Ele diz, o Espírito vai guiar vocês. Não tem, aqui já não tem clero e leigo. Todos nós somos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus que mora em mim, mora em você. O Espírito de Deus que guia a minha vida, guia a sua vida. Eu costumo dizer para o pessoal, os líderes dessa igreja, qual é o caminho de Deus dessa igreja? Eu só sei olhando pelo retrovisor da história. Quando eu olho para trás, eu vejo Ele me conduzindo. Mas eu não vejo um palmo na frente do meu nariz. Meu desafio é todos os dias ouvir a voz dele, dizendo, vá por aqui, vá por ali, não vá por aqui, não vá por ali. Eu não sei o que Deus vai fazer até o final deste ano. Eu sei o que Ele fez até agora. E eu tenho certeza de uma coisa, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que me trouxe até aqui me levará até o final, mas o segredo não é o que eu sei, o segredo é a minha dependência dele. Você pode ter andado no caminho até hoje, olhe para cá, você pode ter andado no caminho até hoje, se você perder ele de vista, você se perde. É por isso que eu disse, não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. É por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu corro como? Olhando para Ele. Porque não tem um caminho. Uau! Eu tenho que ir para os joelhos. Eu tenho que orar. Deus te trouxe até aqui, até esta nação. E isso eu posso trazer para a igreja, eu posso trazer para a nossa vida pessoal. Deus te trouxe até aqui. Sabe qual é um grande problema que acontece com muitos brasileiros e imigrantes portugueses, sei lá, de qualquer lugar que vem para cá? É que ele dependeu de Deus até passar na imigração. Ali foi que ele dependeu com força. Ali foi Deus, os anjos, os arcanjos, os querubins, o céu inteiro. Mas quando ele passou, que botou os pés nesta terra, ele só sabe dizer uma coisa: Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe, te trouxe e te soltou, né? Ou tu te soltaste dele. E agora? Você orou, pediu oração, teve revelação, profecia, sonho, interpretação, manto, muro, sei lá, como é que o pessoal ora? No monte, teve vigília, teve tudo para você chegar aqui. Aí quando você chegou aqui, você achou que tinha chegado na terra prometida. Querido, essa não é a tua terra prometida. A tua terra prometida é a Jerusalém celestial. Cuidado, porque você pode ter abortado um grande sonho, porque você procurou até gerar, aí o médico disse assim, está gerado, mas ainda tem um processo para esse filho vir à luz. Se você não nutrir ele, você pode ter um aborto. Se eu não ouvir a Deus, de que adianta eu ter chegado? O povo foi levado cativo para a Babilônia. Quando chegou lá, o povo perdeu a visão. Deus levantou um profeta e diz, ei rapaz, edifique em casa, case os filhos, ore pela prosperidade da nação. Vocês vão ficar aqui tanto tempo. 70 anos. Meu irmão, Deus te trouxe para cá? Você crê que Deus te trouxe para cá? Quem crê que Deus trouxe você para cá? Ô nego velho, você mais do que ninguém vai para o joelho para saber o que tu queres de mim nesta terra. Isso não é uma única vez, não, é todo dia. Todo dia, porque o pão de cada dia, você vai buscar cada dia para vir à sua mesa. E você vai receber direções e estratégias de Deus todos os dias. Senhor, qual é o passo de hoje? Senhor, qual é o passo de hoje? Senhor, não perca de vista. Sabe por quê? Você não tem mapa. Você não tem bússola. Você não sabe para onde você vai. Ninguém aqui sabe. E o desafio é: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Todo dia. Veja-se como um cego sendo guiado. Eu não sei para onde eu vou.
mas eu sei quem está me guiando. O Senhor é aquele que me guia. E nesta caminhada eu vou tranquilo, como ia Paulo. Às vezes vou passar por tempestades, como passou Paulo, mas eu estou certo. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Jesus. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Olha como eu acho lindo Paulo dentro daquele navio naufragando. Pá, quebrou tudo, arrebentou tudo, o povo desesperado, a tempestade. E Paulo chega e acalma o povo dizendo: não se turbe, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo nesta noite e me disse: Paulo, como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, importa que tu deis em Roma, eu vou chegar lá. A tempestade estava comendo no centro. Deus já tinha dito. Deus já tinha dito para Paulo que ele ia para Roma. Mas no meio da crise, Paulo foi buscar a presença do Senhor. Deus enviou socorro. Deus mandou Abraão de Ur dos Caldeus até a terra prometida. Quando ele chegou nos carvalhos de Manre, havia gente naquela terra e a terra tinha dono. Abraão edificou um altar, invocou o nome do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão e disse: esta é a terra que eu dei a ti e aos teus filhos, a tua descendência. É esta terra, não tem problema não. Não são os desafios que vai determinar se é ou não. Eu dei, é este lugar, você não errou de endereço. Buscar ao Senhor. Amém. Ei! Aprenda a buscar a Deus. Aprenda a ouvir o Espírito. Irmãos, o maior benefício que nós recebemos na Reforma Protestante, o maior legado foi esse: todos somos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. É o que menos nós utilizamos. Nós vivemos buscando gurus para nos guiar. Nós vivemos buscando Messias para nos guiar. E o Espírito está gritando à igreja: todos vós sois sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Qual é o papel dos líderes? Instruir. Mas não é substituir. Eu não sou vigário. A palavra vigário é substituto. Eu não sou vigário. Nem um pastor é. Ninguém substitui você diante do trono. Deus quer ouvir a tua voz em oração diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. No versículo 14, versículo 15, a motivação de Paulo é outra coisa que chama atenção. Eu falei de três coisas, importantes. A primeira, postura. Segunda, motivação. Versículo 14 e 15 diz assim: por causa disso eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele fala da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, o corpo de Jesus Cristo. Paulo tem uma motivação: o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Já não é judeu, já não é gentio. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Ai, como essa palavra tem queimado no meu coração. Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor. A quem se destina esta mesa? Aqueles que fazem parte do corpo de Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem direto, que eu confesso para vocês, eu não gosto de responder. Quando alguém chega e me pergunta assim: pastor, eu posso tomar a ceia? Principalmente nessa igreja que é tão instruída. Porque eu sei que a pessoa não tem uma dúvida. Na realidade, o que a pessoa está querendo é tirar dos seus ombros a culpa e a responsabilidade de uma escolha errada e jogar nas costas do pastor. O pastor me autorizou. O pastor não tem autoridade para proibir ninguém de tomar ceia, nem liberar ninguém de tomar ceia. E quando você faz essa pergunta, é porque você sabe que há em você posturas que não condizem com o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Senão você não me perguntava. Se Jesus estivesse vivendo agora, no seu lugar ele estaria vivendo o que você está vivendo? Ah, mas a ceia não vem para me fortalecer? Ótimo! Isso que você está vivendo, que é contrário à palavra do Senhor, e você sabe que é, você quer participar da ceia para adquirir forças para sair disso? Ou você nem planos para sair disso tem? Ah, eu estou vivendo em adultério, dormindo com um homem que não é meu marido, ou uma mulher que não é minha esposa. Posso tomar ceia, pastor? A graça vai me fortalecer para que você não durma mais com eles até legalizar a sua situação? É esse o seu plano? Não, eu no seu lugar não tomaria.
Você não tem planos de mudança, você tem planos de perpetuar seu estado de pecado e ter autorização de um líder para tomar ceia, para mascarar sua vida diante dos outros, para ficar bem com a comunidade. Hipócrita. Sabe o que é que esta mesa revela? Quem eu sou. Jesus não proibiu Judas de participar da ceia, sabendo que ele tinha um plano de traí-lo. Mas quando Judas comeu do pão, o diabo entrou nele. Quando Pedro comeu do pão, saiu dali para ir negar Jesus. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que esta mesa revela o que tem dentro de mim e que não foi tratado ainda. Nós não discernimos nada. Aí ficamos perguntando, pastor, eu posso? Eu digo, problema teu. Quem vai comer e beber para condenação é você, não tem nada a ver com isso. Você conhece. Para de fazer de sonso. E dá uma de retardado, que você não é. Eu não trato a ovelha minha como se fosse tapado. Todo mundo aqui é inteligente e tem o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Eu digo no meu, do seu lugar não tomaria, mas nem a pau. Nós estamos brincando, irmão, não discernimos, achamos que... Deixa eu te perguntar uma coisa. E se a Bíblia me desautoriza algo, e o meu pastor autoriza, Deus mudou, só porque o pastor... Ei, deixa eu dizer um negócio para vocês. Pastor nenhum tem autoridade para legislar em causa própria e trazer alguma coisa para você que não tem base na Bíblia. A autoridade de um pastor está debaixo da autoridade da Bíblia. Eu não tenho unção, Deus não unge pessoas, Deus unge propósito. No momento em que eu estou debaixo do propósito, a unção está sobre mim. No momento que eu saí do propósito, a unção vazou. Eu não manipulo Deus. A autoridade de um líder delegada vem do Senhor. Se eu estiver enxertado nele, eu vou produzir. Se eu não estiver enxertado nele, eu sou um galho seco que vai ser cortado e jogado no fogo. Para de achar que, tem um negócio estranho no pastor. Que negócio estranho? Um caba bonito igual eu tem nada estranho. O pastor é um ser. Que ser? É nada, é igualzinho a você. Está pensando que quando eu prego essas coisas, quando o Espírito de Deus me leva a falar esse negócio, eu fico tremendo até as últimas células do meu corpo. Por quê? Porque eu sei que é sério. E a gente não está brincando. Não é um caso isolado não, irmãos. É uma mentalidade. É uma mentalidade que tomou conta da igreja. Não se tem mais temor por nada. Não se tem mais reverência por nada. Que horror! Esses são sinais da volta de Cristo. O amor se esfriou. A reverência se esfriou. O temor de Deus se esfriou. E o Espírito está querendo nos edificar, dizendo, vocês são o corpo de Cristo. Acorda, vocês são o corpo de Cristo. Há uma grande colheita para ser realizada nesta geração. E esta colheita não vai ser realizada por anjos, vai ser realizada pela igreja de Jesus Cristo nesta terra. Mas não é por força. Não é por poder. É pelo Espírito. Ou nós temos intimidade com Ele, ou nós nunca vamos conseguir cumprir o propósito do Pai para nós, em Cristo, ser o corpo dEle. Entendem? Nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós nos sondamos? Sondamos não, irmãos. Eu creio que a ceia, quando a Bíblia diz assim, examine-se cada um a si mesmo, e depois coma do pão, e beba do cálice. Você errou? Você pecou? Pisou na bola? Pede perdão, irmãos. E toma, participa da mesa. Você está vivendo em pecado? Existe uma diferença entre cair e viver em. Você está vivendo em pecado? Meu irmão, muda. Toma uma decisão. Pastor, eu estou vivendo em pecado, mas eu tomo uma decisão hoje, de a partir de hoje, interromper este processo de pecado na minha vida. Arrependa-se e toma ceia. Não, pastor, eu vivo em pecado, vou sair daqui para continuar pecando. Meu irmão, dá um conselho de amigo. Fique longe da mesa do Senhor, até você criar vergonha na cara. Amém? Amém. Amém.
levar as coisas do Senhor a sério. Irmãos, não é assim que a coisa funciona, não. Paulo vai trazer esta revelação, o corpo do Senhor, o corpo, a motivação dele, o corpo de Cristo. No versículo 16, eu não estou bravo não, viu? Pouquinho. Versículo 16, eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Oh, coisa linda! A glória de Deus não é um atributo. Ele vai trazer, olha, eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Diga poder. Segundo as riquezas da sua glória. A glória de Deus não é um atributo, eu até escrevi aqui, mas é a plenitude de todos os atributos de Deus. Glória a Deus. A glória é tudo que Deus é e tudo que Deus tem. E Paulo está dizendo, eu quero que ele use essa medida para derramar poder sobre a sua vida. O poder do Espírito de Deus sobre nós. Eu oro para que vocês recebam poder. Nós precisamos de poder, irmãos. Amém, amados? Mas não é poder para fazer estardalhaço. O povo confunde poder com grito, poder com barulho. Tem nada a ver. Poder de Deus nos torna testemunha de Jesus Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E o poder do Espírito em nós torna o Calvário real na nossa vida. O poder do Espírito em nós faz com que nós compremos uma briga pesada contra o pecado, o mundo e o diabo. O poder do Espírito em nós nos dá ousadia para testemunhar este mundo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O poder do Espírito em nós nos dará coragem de olhar para os pratos de lentilhas desta geração e dizer, eu não troco a bênção da primogenitura na minha vida por um prato de lentilha. O poder do Espírito em nós nos ensinará a não nos dar a coragem, a não nos contaminar com as iguarias dos reis da nossa geração. O poder do Espírito em nós nos fará viver acima de toda a mediocridade destes tempos. O poder do Espírito em nós nos levará a buscar a face do Senhor até que Ele venha e derrame chuvas de avivamento sobre o seu povo. O poder do Espírito em nós nos fará ser um povo diferente nesta terra. Um povo que rema contra a maré. Um povo que diz não à carne. Um povo que diz não a si mesmo. Porque a palavra de Deus é poderosa, é fiel, é a mesma na nossa vida. Nós precisamos do poder do Espírito na nossa vida. O problema é que nós transformamos essa expressão poder de Deus em apenas manifestações de emoções. Eu fui no culto, era tanto do poder, porque tinha uma bateria eletrizante e um povo que gritava que era uma beleza. Rodaram, rodopiaram, jogaram cadeira para tudo quanto é lado. E nós dissemos que aquilo era um culto de poder. Mas vai viver com aquelas pessoas que você vai descobrir a quantidade de real poder que veio sobre elas. O poder de Deus se manifesta na minha vida, no meu dia a dia. Amém. Eu preciso de poder. Quem precisa de poder de Deus aqui? E quem dá este poder? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré foi ungido com Espírito e poder. E este poder está à nossa disposição. O Espírito de Deus delega poder à igreja. O Espírito de Deus reveste a igreja de poder. Eu preciso do Espírito. Eu preciso do Espírito. Aleluia! Eu preciso ser cheio do Espírito de Deus. Eu preciso dele, desesperadamente eu preciso dele. Porque senão eu não tenho poder. Eu sou como um símbolo que bate, um sino que retine, só faz barulho. É o poder de Deus que se manifesta na minha vida que vai fazer a diferença. Quebrar tudo dentro em mim, me ensinar a dizer não. E se tiver que morrer por Cristo, morrerei por Ele. Poder de Deus para morrer pelo Senhor, hein? Amém, igreja? Amém. Poder de Deus para descer uma arena. Olha o que é poder de Deus. Um bando de crentes descendo as arenas para ser comido de leão. Os leões comendo eles e eles cantando hino de louvores ao nome do Senhor. É poder que não acaba mais. Os cabos amarrados nos postes, pegando fogo para incendiar os jardins de Néria e as ruas de Roma e cantando, louvando o nome santo do Senhor. É poder de Deus. Estevão sendo apedrejado e levantando os olhos para o céu dizendo, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, não imputo sobre eles pecado. É poder de Deus. Nós precisamos do verdadeiro poder do Espírito na nossa vida. Paulo diz, eu oro para que vocês recebam poder. A vida que vem dele flui em nós, transborde em nós, encha-nos. Oh, aleluia.
que nós sejamos cheios deste poder. Esse poder que nos liberta, esse poder que nos transforma, esse poder que quebra as cadeias da nossa alma e nos leva a viver em uma outra dimensão, uma dimensão muito maior. Este poder vem do Senhor. Esse poder vem do Espírito. Amém, amada igreja. Poder para dizer: Senhor, eu nem sei, sem ti eu não sou nada. Molda em mim o teu filho. Quebra tudo dentro de mim. Mas como que a gente quer que ele molde Cristo em nós, se quando as coisas conscientes nós não conseguimos lidar com elas? Como que eu peço para Cristo ser moldado em mim, se as coisas mais gritantes do mundo estão em mim? Como é que eu quero ser moldado pelo Espírito? Imagina quando ele for mexer naquelas que nem são conscientes. Imagina quando ela for mexer naquelas que são consideradas normais, sem nenhum problema. Como que eu vou reagir? Como que eu vou deixar ele trabalhar? Se aquilo que é gritante, eu não quero lidar. Percebem como nós estamos distantes disso? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Faça uma oração ao Senhor nesta hora. Enquanto nós nos preparamos para participar deste banquete de redenção que é a ceia do Senhor, rasgue o seu coração diante de Deus. Peça a Ele: vem Espírito Santo, enche meu coração de fome pela Tua presença. Dá-me coragem, dá-me poder para viver a realidade de que eu faço parte do corpo de Jesus nesta terra. Oh, doce Espírito de Deus, como eu preciso de Ti. Oh, doce Espírito de Deus, como eu necessito de Ti. Espírito, 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 eu preciso do Senhor. Vem encher cada canto da minha alma, vem burilar o meu coração, vem trabalhar em mim, vem fazer algo novo na minha vida. Vem, Espírito de Deus, e enche-me. Oh, rabacarrachequia, andariasequia. Quebra, Senhor, todas as prisões da minha alma. Quebra, Senhor, todas as cadeias do meu ser. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Rasga o seu coração diante do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos do som: coloque uma musiquinha de fundo, meu filho, por favor. Enquanto os irmãos, feche-se com o Senhor, feche-se com Ele e peça ao Espírito de Deus: vem encher-me, vem moldar-me. Oh, Senhor, faz-me discernir o que é ser teu discípulo.